Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito do início de mais uma semana no Bambarabainão, agora de preparação do Clube do Remo visando o jogo contra o Atlético fora de casa pela 14ª rodada da Série B, reta final de primeiro turno, o Clube do Remo que precisa voltar a vencer na competição e nada melhor do que em busca da sua primeira vitória fora de casa na competição. A gente vai conversar um pouco mais sobre as consequências desse clássico repá do último sábado, sobre a questão envolvendo possível retorno aí de jogadores para este jogo contra a equipe mineira e falar também sobre essa questão ainda que está repercutindo da falta de atitude ou não no clássico. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso neste conteúdo, sobre o que realmente colaborou para essa derrota do Leão Azul diante do seu maior rival e agora virar a chave para essa sequência de primeiro turno da Série B. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundo afora. É só clicar no botão gostei e também clicar no botão de hypar para que o vídeo vá lá para o topo da plataforma. A meta de likes para este vídeo mais uma vez é de 1000. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca de 50.000 inscritos, nós vamos sortear mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Like Telecom, a empresa de internet que mais cresce na região metropolitana de Belém, onde por lá você encontra planos acessíveis para a tua casa, empresa e também para acompanhar os jogos da Série B do Brasileirão. Com o plano de 600 megas você ganha assinatura Disney Plus e acompanha as partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado e conhecer os planos da Like Telecom. Recado especial também da Celtec Reparos, que vai até a tua casa consertar teu tablet, celular, notebook e te dá garantia para você que é inscrito aqui do canal e também sócio torcedor do Clube do Remo com descontos especiais para o Fenômeno Azul. Não fique de fora dos serviços garantidos aí da Celtec Reparos e pegue o teu celular para acompanhar sempre o Chaves Gemista. E o recado especial também da Suíça Destinos, que vai te levar para os jogos do Clube do Remo fora de casa nesta Série B, com condições especiais de valores de passagem e também de hospedagem. Tudo com tranquilidade, com check-in, check-out para você e sua família aproveitarem o máximo aí das viagens que vocês irão realizar. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link também que vai ficar no primeiro comentário fixado e conheça os serviços e os planos da Suíça Destinos. Galera, bora conversar o seguinte aqui com vocês. Nesta segunda-feira eu não gravei o vídeo meio-dia porque, cara, a semana vai ser bem agitada, porque eu tô aqui na expectativa para o nascimento do meu primeiro filho, então estamos aqui nos últimos preparativos para que isso aconteça, então peço até perdão para vocês aí, um pouco da ausência nas redes sociais. Isso já estava programado mesmo que o Remo vencesse o clássico, tá? A gente não foge à luta aqui não. Mas, falando ainda sobre esse repá, desde sábado, né, gente, quando acabou a partida aqui, os debates tomam conta das redes sociais aí do Clube do Remo. Muita gente, obviamente, em busca de explicações para o jogo que o Remo fez diante do seu rival. E assim, galera, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, muito simples, tá? É a minha opinião e se você concorda ou discorda, você tem direito também de trazer a sua opinião por aí. Eu acho que a opinião, né, num veículo de comunicação, ela é muito válida e também é válido, obviamente, se você discordar. Isso não tem problema nenhum se você fizer com respeito, né? Mas vamos lá. Eu falei no vídeo de meio-dia, ontem, aqui no canal, de que, na minha opinião, além da desorganização que o Remo teve dentro de campo, faltou atitude, gente. Faltou atitude, faltou vontade para encarar o repá como é o repá. Como é um clássico como o repá. Que é um jogo de estádio dividido, é um jogo onde uma equipe que está por baixo acaba às vezes se igualando na vontade com a outra. E foi isso que aconteceu também. Só que é inegável que o Remo também não jogou bem taticamente. Isso foi falado aqui no canal.
O Remo entrou com um esquema onde mais uma vez ele colocou no meio de campo jogadores com as mesmas características. Pavani, Luan Martins, Pedro Castro não fizeram um bom jogo, principalmente Luan Martins e o Pedro Castro. O time não funcionou. E o que aconteceu no segundo tempo é que o treinador piorou tudo isso com as substituições que ele fez de maneira equivocada. A gente não enfrentou do outro lado um Bayern de Munique, mas o Paysandu claramente estava com mais vontade de ganhar o jogo. E nos últimos 2 anos, o Paysandu tem entendido melhor o que é o Repar. Desde 2023, gente. Peguem os jogos aí que os dois estão fazendo. Até aquele jogo da Copa Verde lá, em 2023, onde o Remo era infinitamente melhor o Paysandu entendeu melhor o que era o jogo e conseguiu virar no segundo tempo. Então, tudo que está acontecendo no Remo em relação a esse jogo é porque, obviamente, aconteceu a derrota no Repar. Mas o Remo não vem jogando bem desde a era Daniel Paulista em algumas partidas. O Remo tinha sido letal em boa parte da era Daniel Paulista. No jogo contra o CRB, foi o jogo em que o Remo teve a posse de bola, perdeu inúmeras oportunidades e naquele jogo o sinal de alerta ficou amarelo. Aí veio a derrota para o Atlético Paranaense, o Remo venceu o Operário de virada na raça ali naquele segundo tempo e perdeu agora o Repar. E agora o sinal é vermelho, justamente para que o Remo volte a vencer na competição e não deixe as primeiras posições se afastarem e não deixe as últimas se aproximarem. Eu acho que isso é o mais importante, independentemente se teve atitude ou não no clássico, que para mim realmente faltou vontade, faltou entendimento do que é o jogo. E faltou, claro, organização tática. Que o Remo, repito, não vem jogando bem nessa Série B e o Antônio Oliveira vai ter trabalho em relação a isso, e isso se ele for capaz, obviamente, de conseguir consertar nos próximos jogos, que a gente torce para que tenha, né? E torce também que ele tenha as peças para fazer isso. Falando em peças, o Caio Vinícius e o Regis já estão na fase de transição. Entretanto, acredito que vai ser difícil eles estarem em campo no próximo domingo, tá? A não ser que tenha um trabalho mais intenso aí para recuperar os dois. Só que eu tenho até receio dos dois retornarem e voltarem a se machucar. Então, se for para preparar eles, que preparem eles para um período maior na Série B do que jogar uma partida e ficar 3, 4 fora, né? O Remo nesse momento é o 8º colocado, tá, gente? Ele não perdeu mais posição na tabela, mas se ele não vencer o Atlético no próximo domingo, 4 da tarde lá em São João del Rei, ele pode cair até para o 12º lugar, porque as equipes também que estão atrás do Remo começam a se aproximar. O Remo está com 20 pontos, mas as equipes ali da parte de baixo começam a reagir também na competição. Então é muito importante uma vitória fora de casa, essa primeira vitória fora de casa. E assim, não vou dizer também que são favas contadas, porque nós vamos enfrentar o Atlético, uma das últimas posições, então a gente perdeu o clássico por lanterna também no último sábado. Outra coisa que tem aí tomado conta, né, dos debates das redes sociais é a questão da mudança que vai acontecer no Remo. Gente, está mais do que claro que jogadores irão sair. Tá mais do que claro isso. Só que não esqueçam de uma coisa, a janela só vai abrir no mês de julho. Será que o Remo vai dispensar esses jogadores agora, com janela fechada? A não ser que ele negocie esses jogadores com Série C, por exemplo. Mas com janela fechada, vocês acham que ele vai abrir mão agora de alguns jogadores, sabendo que precisa também pro elenco? E outra coisa, se jogadores irão sair, que a gente sabe muitos que não estão rendendo aí, né? Felipe Viseu, Dodô, enfim, vários aí que não estão rendendo. Se esses jogadores forem sair, o Remo tem que contratar jogadores que cheguem para jogar e não jogadores que cheguem ainda para compor elenco, para pegar adaptação, não. Essa próxima janela é uma janela decisiva para o que o Remo quer na Série B. Decisiva, gente. Perder o clássico já foi inadmissível do jeito que perdeu, porque o Remo perdeu uma grande oportunidade de se manter ali perto do G4. Agora, essa janela de transferência vai ser muito importante. E o que preocupa o torcedor é justamente como o português Antônio Oliveira vai saber utilizar isso até a janela. Como ele vai saber utilizar o elenco do Remo até lá. Porque o Remo tem caído de desempenho assustadoramente. E ele precisa entender a maneira com que o time vinha jogando, fazer com que isso melhore para que a gente conquiste novamente os resultados. Não dá para a gente aceitar essa queda de rendimento que o Remo tem tido aí e achar que é normal. Então eu repito, gente, o Remo não foi organizado no clássico e faltou entendimento do que é o Repar. E aí, irmão, tem que deixar tudo dentro de campo. Tem que deixar tudo dentro de campo. Simplesmente é isso.
Então, é uma semana que o Remo já está trabalhando, tem mais uma semana cheia aí, tá? Para poder aprimorar o que está de errado. Acredito que nesse jogo contra o Atlético, o Jaderson vai ganhar oportunidade, tá? Eu acho que nesse último jogo talvez ele não tenha entrado por ser clássico, realmente. Não consegui entender ele ter sido relacionado e não ter entrado. Por exemplo, para um Dodô que dispensa comentários sobre o que está fazendo no Remo até agora, né? E ficar ali apenas como opção. Então, aguardar, é uma semana cheia de trabalho, é uma semana cheia para que o Antônio Oliveira coloque o que é melhor para o Remo em campo e a gente conquiste um bom resultado. Outra coisa, para encerrar o conteúdo aqui, quando assume uma nova diretoria, ou no caso um novo departamento de futebol, é óbvio que o antecessor, no caso o executivo de futebol, que trabalhava de um jeito, o Papelinho, e agora o Marcos Braz trabalha de um outro jeito, é óbvio que pode ser que aconteça, né, uma falta de entendimento, eu vou colocar assim, um não entendimento sobre a maneira com que o profissional trabalha. Só que assim, o que a gente quer para o Remo no futuro? A gente quer um Remo profissional, para o futuro bem próximo, inclusive, né? Então, eu sempre vou ficar do lado de quem quer ver o Remo profissional. Quem quer ver o Remo com amadorismo, como teve nos últimos anos, inclusive na última Série B, onde a gente tinha tudo para permanecer e os caras brincaram com a nossa cara e o Remo foi rebaixado, eu prefiro estar sempre do lado do profissionalismo. Então, se as mudanças que aconteceram no Remo forem para o bem do Remo, forem para o profissionalismo do Remo, eu vou bater de pé, assim como também a gente vai cobrar quando as coisas estiverem mais do que nunca erradas, tá? E é por isso que a gente está aqui falando que as dispensas terão que acontecer, mas as contratações precisarão ser feitas para que o Remo volte aos trilhos na Série B. Não dá para ficar 2, 3, 4 jogos sem vencer, porque você já perde toda aquela gordura que você acumulou e começa a se complicar no campeonato. Então, em relação a todo esse burburinho que está acontecendo, é sempre assim quando o Remo perde um clássico, né? Porque se o Remo tivesse vencido, ninguém ia lembrar disso. Eu vou sempre ficar do lado do profissionalismo, tá? Eu acho que você do outro lado também. Todo mundo quer ver um Remo profissional. Quer ver um Remo estruturado, quer ver um Remo fazendo com boas contratações, quer ver o Remo revelando jogadores. Eu sempre vou ficar do lado profissional. Do lado do amadorismo, do lado de quem só quer andar na baia ali do Remo, né? Depender do Remo para tudo. Essas pessoas aí podem ir embora, que eu sinceramente não vou dar o apoio nunca, beleza? Então, galera, uma semana aí que vai ser tensa, vai ser chata, né? Porque o Remo colaborou para isso com a partida ridícula que fez aí no último sábado, perdendo para o seu maior rival. E agora não tem jeito, tem que vencer o Atlético fora de casa para voltar a subir na tabela de classificação. O Remo, que é verdade, né? Tá ali próximo ainda do G4, a um ponto do G4, mesmo assim precisa vencer para que essa distância não aumente aí nos próximos jogos. Galera, estamos em nome aqui das lojas do Clube do Remo, do IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosque Grão-Pará, onde por lá você encontra sempre os melhores produtos de 2025 da marca Rei, também da marca Volt, e também os ingressos para os jogos do Leão Azul Paraense. Você pode comprar com todo conforto e tranquilidade com as lojas parceiras aqui do canal. Recado especial também da GB, Advocacia Imobiliária, onde por lá você consegue realizar o sonho da casa própria, com condições especiais para quem segue aqui o Chaves Remista. Você encontra por lá também inquilino de confiança para o teu imóvel e também tira por lá a documentação da tua casa com parcelas especiais para quem é inscrito aqui do Chaves Remista. Vá lá e entre em contato com a galera da GB Advocacia Imobiliária. É isso, meus amigos, mais uma vez agradecer a todos que ficaram até o fim deste conteúdo. A gente vai estar atualizando você. Tinha uma segunda-feira de retorno do Clube do Remo às suas atividades. A partir de amanhã nós teremos com certeza mais informações aí atualizadas sobre o Filho da Glória do Triunfo, que precisa mais do que nunca da sua recuperação na tabela da Série B. Deixa o like, hype esse conteúdo, verifique a tua inscrição, comente os assuntos desse vídeo, concorda ou não concorda comigo, e compartilhe com seus amigos que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!